Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente pra vocês. Eu vou trazer vocês para um processo. Basicamente, eu tenho essa ideia há bastante tempo, galera, e eu não consigo aplicar. Por quê? Porque ninguém faz isso e às vezes eu fico tipo, tá, beleza, é uma ideia legal, mas eu não sei, acho que não vai ficar bom. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu estou me reproduzindo pra fazer a Mulan. E eu vou fazer no digital. Então, deixei o cabelo assim, tá vendo? Nesse coque, pra ficar assim, como vocês estão vendo, quando eu for tirar foto, basicamente. O cabelo dela tá assim, porque eu vou reproduzir a Mulan nessa versão, que é quando ela se arruma pra ser aprovada por aquela mulher pra conseguir um pretendente, né? Que ela fica, ancestrais, ouçam bem, enfim. Aí eu vou fazer basicamente isso. Nessa parte aqui, eu vou tirar a blusa e vou tirar isso aqui pra tirar uma foto assim, né? Porque eu vou fazer uma pintura digital, como se fosse uma pintura corporal, e vou me transformar. Essa é a parte que eu mostro pra vocês. Na boca eu não vou passar, eu acho que eu deveria passar alguma coisa na boca. Pera aí que eu vou passar. Pronto, pessoal, eu passei o batom na boca, mas pra delimitar o que é uma boca, porque eu vou pintar. A boca do Mulan não tá rosa, tá vermelha, então é isso que eu vou fazer. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês na parte de edição. Provavelmente já vou ter tirado a foto, esse aqui é só a introdução realmente do vídeo. Se inscreva no canal se vocês quiserem mais vídeo nesse estilo, me incentive. Porque eu queria fazer de vários personagens, mas às vezes eu fico tipo, tá, será que é uma boa ideia? Mas eu sempre tive vontade de me transformar em personagens misturando digital, sabe? Mais nessa vibe digital, porque maquiagem não é muito a minha área. Então é isso, então bora pra edição. Bom, pessoal, cheguei aqui com vocês pra gente começar. E eu vou começar preenchendo a pele. Eu dei uma acelerada, porque, cara, demorou muito. Eu levei mais de 1 hora pra fazer essa edição. Quando eu fui agora narrar pra vocês, eu falei, gente, eu não acredito que eu levei tanto tempo pra fazer. Então, eu comecei fazendo a base do rosto, como vocês podem estar vendo aí. Depois que eu fiz isso, eu comecei ali, ó, caçar coisas pra camuflar um pouquinho mais a minha sobrancelha. E tudo ficava manchado, ou se destacava até mais, vocês viram? Aí eu falei, gente, o que eu faço? Aí eu fui e criei uma nova camada e esfumei assim. Ficou tipo igual a gente vê maquiagens artísticas, que a gente vê assim, mais embaçado, né? A parte da sobrancelha. Eu vim também fazendo tipo como se fosse uma base a mais, esfumando e diminuindo a opacidade. Pra não ficar tudo marcado, eu comecei a esfumar as bordas, principalmente do olho e da boca, pra não ficar tudo muito marcado, sabe assim? Aí depois que eu fiz isso, eu tava aqui matutando o que eu ia fazer. Aí eu fui pra parte da sombra, vi mais ou menos a sombra, só que eu tava achando que ela tava muito clarinha. Eu mudei pra um pouquinho mais escuro, porque não achei que tava legal. Aí eu esfumei as bordas, porque a sombra dela não é uma sombra clara, é um roxo escuro, né? E também tem a parte da boca. Na parte de cima da boca da Mulan é mais escuro, na parte de baixo da boca é um pouco mais claro. Ai, o povo soltando fogos, não liguem. Vamos focar aqui, que senão esse vídeo não vai sair hoje pra vocês. Eu quero muito que ele saia. E aí, pessoal, eu fui e comecei a preencher a parte de baixo da boca mais clara, como eu falei pra vocês. E aí comecei também a camuflar essas bordas da boca que eu não queria que aparecesse. Nessa parte aqui, eu tava... O que eu inventei? Gente, foi muito doido. Eu não tava conseguindo ouvir nada, assim. Eu tava tão concentrada, porque tava ficando, mas eu tava achando que tava feio. Tinha hora que na metade do caminho eu falei, nossa, não tá bom, vou desistir dessa ideia. Aí eu vi uma coisa, tipo, cara, você já começou a fazer? Termina. Nem que seja pra postar e falar, olha, gente, a derrota. E aí eu falei, beleza, vai, vou seguir, né? E aí eu comecei a fazer. Nessa parte aqui, eu já abaixei a blusa intencionalmente, porque eu queria fazer como se fosse pintura corporal, só que é uma pintura digital. Então, eu comecei a preencher e fazer os formatos da roupa da Mulan. Não vai ficar desse jeito, com esse efeito, mas foi a base que eu encontrei. Aqui, eu já estava fazendo o contorno da roupa dela, né? Como vocês podem perceber. E aí, eu vou fazendo todo esse contorno aqui. Depois que eu faço isso, eu fui mudando para ver... Eu mudei para luz indireta camada, mas eu ia fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui só como base. O restante, eu não vou fazer, sabe? Tipo assim, eu vou fazer uma nova camada com a camada normal e aí eu vou compor essa pintura. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas basicamente é isso, vai dar certo.
Aí, depois que eu fiz isso, eu vou tirando esse excesso aqui nos ombros, que ultrapassou, e tirei também os excessos que estava pegando. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais roxo, só que com a camada normal. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia fazer? Aí eu vou preenchendo toda essa parte que vocês estão vendo, e depois eu venho com a régua só tirando o excesso, ó. Pra deixar a pintura bem ali aonde tem que estar, né? Que é a parte roxa, sem excesso. Aí eu vou fazendo isso com outras partes também. Eu peguei o pincel lápis e fui fazendo contorno, que como eu falei pra vocês, eu queria que soasse como uma pintura mesmo, não queria que ficasse realista nem nada do tipo. Então eu fui fazendo esse preenchimento e depois eu fui colocando alguns detalhes da roupa e agora eu vou começar a pintar as outras partes da roupa dela. Comecei com esse pincel diferente que eu achei, não achei que ele foi tão útil assim, aí eu troquei por um outro pincel e fui fazendo aí essa parte da blusa com a camada normal, né? Sobrepondo a parte de luz indireta. Faço todo esse preenchimento, como vocês podem ver. E aí depois eu vou pro rosa. Antes disso, eu vou fazendo algumas sombras na roupa, como para ficar como pintura mesmo. Aí eu vou esfumando. Depois eu venho com o rosa. Eu peguei o rosa da Mulan, mas estava um rosa muito fantasia. Aí eu escureci um pouco mais esse rosa, para ficar um pouquinho mais pintura corporal, sabe? Depois eu venho esfumando e tirando o excesso também. Eu venho apagando esse excesso que eu falei para vocês. E depois eu vou esfumando bastante para não ficar marcado. Eu também senti uma falta de um tom escuro aqui nessa parte do roxo. Então eu vim fazendo essas marcações e dando uma esfumadinha. Depois dessa parte a gente vai pro olho. Eu decidi fazer um delineado para deixar mais marcada essa parte. Também para camuflar aí os defeitinhos, né? O delineado ele é ótimo para dar uma revigorada, né, na maquiagem. E aí foi basicamente isso que eu fiz. Aí fiz de um lado, fiz do outro, e depois que eu tava aqui, eu falei, eu não vou terminar, é aqui que eu vou parar, né? Aí eu tirei esse excesso de cabelo, os fios a mais, né, que estavam, os frizz do cabelo. Do outro lado eu fui moldando, aí eu não sabia se ele estava do mesmo tamanho que o outro lado. Aí o que que eu fiz? Eu clonei a minha foto, aí eu inverti ela pro outro lado e fui preenchendo a parte aqui, ó, pra gente ver o que que tava a mais, sabe? Pra ficar o máximo parecido com o outro lado, porque eu queria que ficasse certinho. Depois que eu fiz isso, eu venho pintando tudo de preto, né? Eu coloquei em luz indireta o pincel, e aí eu fui preenchendo pra ficar o cabelo bem escuro. A Mulan tem o cabelo preto, e aí, como eu tô com o cabelo mais laranja, né? Eu tive que refazer tudo. Aí, quando eu estava preenchendo, eu percebi que o meu formato de cabelo não tava igual ao da Mulan, porque o da Mulan, a franja dela vai pra frente, o meu cabelo tava muito assim, lambido, sabe, pro lado. Aquelas, né, eu tentando descrever. Aí eu comecei a tentar fazer esse formato que o cabelo da Mulan tava. Eu achei que ficou um pouquinho melhor e ficou mais parecido com ela ainda. Aí eu dei uma empolgada e fiz o brinco dela também. Um lado ficou perfeito, o outro não ficou tanto, aí eu dei uma corrigida. E aí eu também acrescentei sombra e eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E aí, como eu falei pra vocês, eu queria muito fazer, ficou assim o resultado. Comenta aqui, pessoal, o que vocês acharam, se eu deveria fazer de outros personagens. Eu não sei se ficou bom o suficiente, se eu tento mais, se eu paro com essa ideia de tentar fazer maquiagem artística no digital. Então, eu vou precisar do feedback de vocês, se vocês puderem comentar aqui, comente pra me ajudar. E até o próximo vídeo.